Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Pela graça do Senhor nosso Deus, estamos começando aí mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2021. Estaremos falando nesse trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O nosso comentador dessa série especial de lições é o pastor Ezequias Soares, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Jundiaí e também presidente do Conselho Doutrinário e Apologético da CGADB. Autor de vários livros, inclusive o Manual de Apologética, que foi editado pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e vários outros livros, o livro de Oséias, e vários outros livros que nos ajudam e que nos edificam. O pastor Ezequias Soares é um abnegado servo do Senhor nosso Deus e traz para nós um conteúdo nesse trimestre, esse primeiro trimestre de 2021, um conteúdo que certamente irá nos ajudar a enfrentar os desafios que teremos a vencer nesse novo ano. E com a graça do Senhor, e com a atuação do Divino Espírito Santo, o Divino Consolador, o Divino Conselheiro, do qual nós vamos estudar nessa série de lições, nós estaremos vencendo mais os desafios que esse novo ano estará nos proporcionando. Nessa série de lições, nós vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo, a lição de número 1, a lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, na lição de número 3, o batismo no Espírito Santo, na lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais, na lição de número 5, o fruto do Espírito, o eu crucificado, a lição de número 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito, a lição de número 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência, a lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus. A lição de número 9, vivendo o fervor espiritual. A lição de número 10, o Senhor Jesus cura hoje. A lição de número 11, compromissados com a evangelização. Lição de número 12, a urgência do discipulado. E por fim, a última lição, voltados os olhos para a bendita esperança. A lição de hoje, que vamos estudar hoje, vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo, que é a lição de número 1. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir a você que não se inscreveu no meu canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória do nome do Senhor. Toda semana eu tenho a grata satisfação de trazer um conteúdo de subsídio da Escola Bíblica Dominical para ajudar você no seu melhor preparo das suas aulas dominicais. Se eu tenho conseguido ajudar você, eu só tenho a agradecer ao Senhor nosso Deus que tem nos abençoado de forma maravilhosa para que sejamos instrumentos na sua obra. Quero agradecer você que ficou comigo aí durante o ano de 2020. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, o seu ministério, a sua família. E eu quero desejar a você um feliz 2021, cheio das mais ricas bênçãos do Senhor nosso Deus. Também quero pedir a você para compartilhar o nosso vídeo, deixar um like aí, deixar um gostei e deixar um comentário aí na barra de comentário do nosso vídeo para nos ajudar a crescer ainda mais para a glória do nome do Senhor. Posto essas considerações, a nossa lição que vamos dar, lição de número 1, é de 3 de janeiro de 2020. A pessoa do Espírito Santo. Nosso textual está no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 30, que diz:
e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aqui já no nosso textual, eu devo explicar aos nobres irmãos, companheiros, né, que está selado no Espírito Santo não é o mesmo que está batizado no Espírito Santo. Todo cristão é selado com o Espírito Santo. O que é ser selado com o Espírito Santo? É ter a marca do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo, o cristão adquire no momento em que ele aceita a Cristo como Salvador. Quando ele entrega a sua vida para Cristo, o Espírito Santo carimba esse cristão, marca esse cristão, sela esse cristão. Assim como as cartas estão seladas, né, para chegarem ao seu destino, o cristão está selado, está marcado para chegar ao seu destino. Qual é o destino do cristão? O céu. Obviamente, o céu. E é para isso que nós fomos selados, para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia em que Cristo Jesus vier nas nuvens dos céus para buscar a sua igreja. Paulo diz que Deus conhece aqueles que são dele. Como que ele conhece aqueles que são dele? Por causa da marca do Espírito Santo que há em você e que há em mim. A nossa verdade prática diz: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós pentecostais vivenciamos. Somente a Bíblia revela a identidade do Espírito Santo. Fora da Bíblia, fora da palavra de Deus, não há revelação, né, sobre o Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe está em João capítulo 14, versículo 16 a 18, e o versículo 26, e depois o capítulo 16, versículo 14. Eu não vou ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero encorajá-lo a ler na sua lição e também ler na sua Bíblia. E também incentivar você a fazer o culto doméstico. Toda semana, ou todos os dias da semana, nós temos um texto da Bíblia, né? Um versículo ou mais da Bíblia, para que você leia com a sua família e junto faça uma oração ao Senhor, entregando a sua família, consagrando a sua vida e a vida da sua casa aos pés de Jesus. Se você fizer isso, você será muito bem-aventurado, muito feliz, porque a bênção do Senhor, ela nos enriquece e não nos acrescenta dores. Posto essas considerações, né, os nossos objetivos específicos aí, primeiro, apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, né, depois relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus e afirmar que o Espírito Santo age no mundo e também no ser humano. A nossa introdução, né, diz o seguinte: o tema da presente lição é o pentecostalismo, no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo com os seus dons. E também, né, dentro desse contexto, né, geral, aí a nossa primeira lição ela vai mostrar, né, de uma visão geral a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia nos ensina, né, sobre ele. O nosso primeiro ponto vai falar sobre a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O primeiro item aí desse primeiro ponto, a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina. A Trindade, embora, né, complexa, né, ninguém consegue entender a Trindade, mas, né, de forma simples e objetiva, nós precisamos entender que há 3 pessoas na Trindade.
A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Pai é uma, a pessoa do Espírito Santo é outra e a pessoa do Filho é outra. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E não há três deuses, né? Não tem três deuses. O que está falando agora? Estou falando do credo de Atanásio, né? Atanásio, um dos pais da igreja, ele já dizia isso. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E não há três deuses. O Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito Santo é incriado. E não há três incriados, mas um incriado que é Deus. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Mas não há três eternos. Há um eterno que é Deus. O teólogo Millard Erickson, ele diz na sua teologia sistemática, introdução à teologia sistemática, o seguinte: tente explicar a Trindade e perderás a cabeça. Ou seja, tentar explicar a Trindade, você vai ficar doido, né? Você vai ficar louco se você tentar explicar a Trindade, né? É inexplicável, porque a Trindade, e quando falamos da Trindade, nós falamos, né, de um ser eterno, Deus, né? Enquanto nós somos terrenos, naturais, né, finitos, enquanto Deus é infinito, imutável, né? Ele é abrangente em todos os seus aspectos. Então, tentar explicar Deus, né, é, como diz o dito popular, furar buraco na água. Agora, ele continua dizendo, agora tente negar e perderás a alma. Tente explicar, perderás a cabeça. Tente negar, perderás a alma. É inegável que o Espírito Santo é uma pessoa divina e que, como o Pai e o Filho, né, ele age, né, de forma divina e de forma eterna e maravilhosa. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. Como o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Como nós sabemos que o Filho é Deus? Qual a referência? Uma das referências é o batismo de Jesus no Jordão. A Bíblia diz que quando Jesus estava nas águas, ouve-se uma voz dos céus que dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo." No mesmo instante, veio o Espírito Santo em forma corpórea, né, de uma pomba e desceu sobre ele. Ali estava a Trindade. Ali estava a Trindade. Além disso, né, o Pai fala do Espírito Santo como sendo Deus, né? Jesus fala do Espírito Santo, né, como sendo Deus. O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa aleatoriamente os nomes, ou alternadamente os nomes, Deus e Espírito Santo. O apóstolo que está falando que é o apóstolo Paulo, né, no capítulo 1, ou aliás, da primeira carta de Coríntios, capítulo 3, e o versículo 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Espírito de Deus, que ele está dizendo aqui, é o Espírito Santo. O Espírito de Deus é o próprio Deus, que é o Espírito Santo. Parece muito complicado, mas à medida que nós abrimos nosso coração para entender a vontade de Deus, para entender o trabalhar de Deus em nós, isso acaba ficando até muito fácil, né, para nós. Então o Espírito Santo, ele é chamado de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Faltar-nos-ia tempo, né, para fazer uma exposição, né, bem teológica, né? O nosso comentador, ele trabalha de forma bem sucinta para que o aluno entenda, né, de forma clara que o Espírito Santo é Deus. É isso que a gente precisa entender. O Espírito Santo é Deus. Então você pode orar a pessoa do Espírito Santo, né? Quando você estiver orando, você pode orar, dirigir a sua oração, a sua intercessão à pessoa bendita do Espírito Santo, porque ele é Deus.
O segundo item aqui é a personalidade do Espírito Santo. O que é a personalidade? Né? A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. Né? Personalidade é as características, né, de um ser, né, como intelecto, emoção, né, vontade, entre outras. E o Espírito Santo, ele demonstra todas estas características. Intelecto, o Espírito Santo, ele pensa. O Espírito Santo tem vontade. O Espírito Santo tem emoção. A Bíblia mostra o Espírito Santo falando. O Espírito Santo guiando o crente. Né? Todos os atributos de uma personalidade. Ele fala, ele ouve, ele guia, né? Ele convence o homem. Tudo característica, né, de uma personalidade. O terceiro item desse primeiro ponto, atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Deus tem dois tipos de atributos, como nós vimos aqui. Os atributos incomunicáveis, aqueles atributos que ele não comunica com ninguém. Só ele tem. Né? Onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, só Deus é eterno. Né? Infinitude, só ele é infinito. Agora, há aqueles atributos que ele compartilha conosco. Esses atributos que ele compartilha conosco são chamados de atributos comunicáveis. O que são os atributos comunicáveis? A santidade, a verdade, a sabedoria. São atributos comunicáveis. Deus é santo e nos conclama a santidade. Deus é justo e nos conclama a viver uma vida de justiça. Deus é sábio em todos os seus aspectos e nos conclama a viver uma vida de sabedoria. Tanto é que Paulo, ou aliás Tiago, vai dizer: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Então o Espírito Santo, ele nos conclama a viver uma vida de sabedoria. Entre outros, né? O Espírito Santo é misericordioso, o Espírito Santo é bondoso. São inúmeros outros atributos que são atributos comunicáveis do Espírito Santo e que são compartilhados com os homens. Os homens compartilham, né? Ou aliás, o Espírito Santo compartilha com os homens. O Espírito Santo, né, se relaciona conosco, nos trazendo, né, a participar desses atributos, né, que estão ligados a ele. Nosso segundo ponto aí, o Espírito Santo e Jesus Cristo. O primeiro item vai tratar sobre o tema pericorese. O que é isso? Pericorese significa a relação entre a Trindade, ou as pessoas da Trindade, né? A relação intratrinitariana, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A habitação das pessoas da Trindade uma nas outras. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Pai está no Filho e no Espírito Santo. Mas que confusão é essa? Então eles estão misturados, virou uma massa só, uma pessoa só? Não. São três pessoas que estão intimamente ligadas entre si. Não há como separar a pessoa do Pai e da pessoa do Filho. Não há como separar, né? Essa separação que nós fazemos, né, ela é pedagógica. Mas na Trindade não há separação, né? O Pai está intimamente ligado ao Filho, o Filho está intimamente ligado ao Pai, né, o tempo todo. Ele me glorificará, né? Houve uma época entre nós, assembleianos, né, principalmente, que alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo, dizendo que a gente tem que adorar Jesus, porque o Espírito Santo adora Jesus, né? A gente tem que adorar o Espírito Santo, a gente tem que adorar o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e o Espírito em verdade. Então, há aqueles
que achavam que a gente não pode adorar a pessoa do Espírito Santo. Só que a Bíblia, né, diz o contrário. A Bíblia diz que o Espírito Santo pode e deve ser adorado, porque o Espírito Santo é Deus, né? O Espírito Santo, ele não é apenas uma pessoa da Trindade, ele é o próprio Deus relacionando com os homens. Portanto, quando você vê alguém com os joelhos dobrados dizendo: bendito Espírito Santo, eu estou na tua presença, ele está orando certo, porque o Espírito Santo é Deus. Amém? O terceiro item aí desse segundo ponto, o efeito prático da pericorese. A verdade é que quando expressamos no culto glória a Deus, o Filho e o Espírito Santo são glorificados no seu louvor. Quando nós glorificamos ao Pai, automaticamente nós glorificamos o Filho e glorificamos o Espírito Santo. Quando nós adoramos ao Pai, nós já estamos adorando ao Filho e ao Espírito Santo. E o contrário também é verdade. Quando nós adoramos o Espírito Santo, nós já estamos adorando ao Pai e ao Filho. O nosso quarto item, consubstanciai com o Filho. O termo consubstanciai quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica como o Espírito Santo, que é no grego paráclito ou paracleto, né, como alguns dizem, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o Filho é consubstancial, né, com o Pai. Da mesma maneira que o Espírito é consubstancial, né, com o Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro aqui é outro da mesma espécie. Outro que faz a mesma coisa. A palavra outro no grego é allos, que significa outro da mesma natureza. Né? Então, quando Jesus disse que enviaria outro Consolador, que era o Espírito Santo, ele estava dizendo que tudo que ele fez, o Espírito Santo poderia fazer também. Né? Jesus multiplicou pães e peixe, o Espírito Santo também pode. Né? Jesus transformou água em vinho, o Espírito Santo também transforma. Jesus curou, o Espírito Santo também cura. Né? O Espírito Santo é outro da mesma natureza, da mesma característica, né, nos mesmos moldes que a pessoa, né, do Filho. Que maravilha, que bom saber disso, não é? Saber que o Espírito Santo, o nosso divino companheiro, ele pode todas as coisas porque ele é Deus, isso nos enche o coração. Que maravilha saber que o Espírito Santo é esse divino companheiro e que pode nos ajudar em todas as circunstâncias da vida, porque ele é Deus. O terceiro e último ponto vai falar sobre o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. No mundo, né, a sua atuação é visível, a começar pela criação e preservação da terra. A Bíblia vai informar, né, que no início, né, quando ainda, né, tudo estava em abismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Né? Quando tudo era um grande abismo, o Espírito Santo já se movia sobre a face ou sobre as águas, como diz alguns, já chocando, né, a natureza, né, já chocando o universo, para que o universo viesse a acontecer. O Espírito Santo não só participou da criação do mundo, como ele preserva a criação. O Espírito Santo, ele preserva a natureza, ele preserva o universo. O Espírito Santo não está preocupado apenas com o homem. Nós temos a mania de pensar que o Espírito Santo está preocupado apenas com a igreja e apenas preocupado com seres humanos. O Espírito Santo,
ele está preocupado com a floresta amazônica, o Espírito Santo está preocupado com os peixes, com os leões, com os tigres, o Espírito Santo está preocupado com as rochas, com as cadeias rochosas e montanhosas, né, do universo, preocupado com o sol, com a lua. O Espírito Santo é ele que preserva a natureza. O Espírito Santo, juntamente com o Pai e o Filho, é claro, né, a Trindade divina, eles controlam o cosmo, eles preservam a natureza. Se não fosse a ação poderosa do Espírito Santo, esse mundo já teria virado, como diz o dito popular, de perna para o ar. Já teria virado de cabeça para baixo. Mas graças à atuação do Espírito Santo, nós estamos aqui a salvo. No plano da redenção, o Espírito Santo é a primeira pessoa com quem o pecador, né, tem contato quando ele vem a Cristo. Embora o pecador não tenha essa consciência, né, embora o pecador ele não tenha em si esse entendimento, porque ele não é instruído em teologia, então ele não tem esse conhecimento, mas é o Espírito Santo que leva o pecador a Cristo, coloca esse pecador aos pés do Calvário, para que ele seja banhado com o precioso sangue de Cristo e receba a purificação, a regeneração, a santificação e, por fim, um dia, a glorificação. O Espírito Santo começa e termina a obra da salvação na vida do crente. O Espírito Santo faz todo o trabalho da regeneração, da santificação. Todo o trabalho é feito por Cristo através do Espírito Santo na vida do cristão. Na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Descida essa profetizada pelo profeta Joel, né, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito. Desde aquele momento, né, que os discípulos foram impactados pelo Espírito Santo no cenáculo, quando oravam, receberam ali a promessa de Joel, capítulo 2. A partir de então, a igreja ela começa a receber, né, de forma larga, né, de forma abrangente, a ação e atuação do Espírito Santo. E nunca mais vai parar. O Espírito Santo, ele nunca mais vai parar de agir na igreja. Aliás, né, só quando a igreja for arrebatada, né, aí o Espírito Santo não precisa mais estar aqui, mas vai estar lá na glória, né, junto conosco, para atuar na vida da igreja, né, hoje e sempre. O Espírito Santo é o combustível divino para a vida do cristão. O cristão precisa buscar desesperadamente o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que move o crente. É o Espírito Santo que nos faz chorar. O Espírito Santo que nos consola. O Espírito Santo que nos guia. O cristão precisa buscar desesperadamente a presença gloriosa do Espírito Santo. Eu espero que nessa primeira lição Deus já tenha falado profundamente ao seu coração. Nós vamos continuar ao longo desse trimestre. E eu espero você para uma próxima lição. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.